Hoje, 20 de junho, a defesa do ex-presidente Lula entregou ao juiz Sérgio Moro as suas alegações finais no que diz respeito à acusação, à ação movida contra ele, acusando-o de ter forjado, fraudado contratos da Petrobras, 3 contratos da Petrobras, para, em troca, receber o triplex no Guarujá. Essa ação, o Ministério Público fez as suas alegações finais no dia 2 de junho. No dia que eu gravo esse comentário, terça-feira, 20 de junho, a defesa do ex-presidente entrega também as suas alegações finais. A partir desta terça-feira, o ex-presidente Lula já está sujeito a ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Muito provavelmente, como todos sabemos, poucos duvidam de que o juiz Sérgio Moro vai condenar o ex-presidente Lula. É nesse ponto que eu acho que a sociedade precisa fazer uma reflexão. Eu tive a pachorra de ler as 335 páginas das alegações finais do Ministério Público. Eu já toquei nesse assunto no blog, mas eu quero reiterar o meu espanto com a peça que o Ministério Público entregou ao juiz Sérgio Moro e o meu inconformismo com a probabilidade muito grande de que o juiz Sérgio Moro vai acolher essa argumentação do Ministério Público e vai condenar o ex-presidente em primeira instância. Essa é uma percepção que muitos têm. Há quem diga, a própria defesa do ex-presidente já chegou a até ironizar o fato de que seja infrutífero defender, fazer qualquer defesa do ex-presidente para o juiz Sérgio Moro, porque essa decisão que ele estaria tomando com base nessas alegações finais, ela já estaria tomada. Essa é a visão da defesa do ex-presidente Lula. Eu mesmo cheguei a ouvir isso do advogado dele várias vezes, não só pessoalmente como em eventos. Ele fala, ele dá a entender isso, que a defesa do ex-presidente Lula para o juiz Sérgio Moro é uma formalidade. Isso é muito preocupante. Nós estamos em um momento em que essa decisão do juiz de, eventualmente, ele condenar o ex-presidente sem maior reflexão, só com base em uma decisão previamente tomada, isso é uma ameaça, eu acredito, a todos os cidadãos brasileiros, porque a gente não pode ser julgado dessa forma. Ninguém pode ser julgado de uma forma que, muito antes de esse julgamento ocorrer, a pessoa já se sente condenada e, através de um processo em que defesa e juízo ele já ter uma opinião formada e viver as turras com um dos lados, ironias indiretas, diretas, então há uma relação conflituosa. Então, nesse momento, a gente tenta entender as alegações finais do Ministério Público, e essas alegações finais, elas se baseiam numa premissa assustadora. Eles não têm nenhuma prova factual, nenhum tipo de comprovação cabal de que o presidente tenha cometido qualquer crime de favorecimento da empreiteira OAS em troca de um apartamento no Guarujá, e ao não produzir nenhuma prova nesse sentido, o Ministério Público argumenta que a sua prova é justamente o fato de não haver provas. Por incrível que pareça, a argumentação é essa, porque esse tipo de delito não costuma deixar provas. Aí a gente se pergunta, mas como é que pode uma coisa dessa? Então, como não existe provas, eu sou condenado sem haver prova, justamente porque as provas não existem. O que é que daria inocência à pessoa numa situação dessa? Haver provas descaracterizaria o crime? Não, há provas. Então, como há provas, não é crime, porque tendo prova, ele é inocente. Tendo prova de que ele é culpado. É uma premissa maluca, uma premissa sem pé nem cabeça. Ou tem prova ou não tem prova. Se não tem prova, não pode a falta de provas ser a comprovação de que a pessoa cometeu algum crime. No caso, por exemplo, do ainda senador, ainda não foi cassado, Aécio Neves, do PSDB, que nesse momento em que eu faço esse comentário já se desenha uma negativa do seu pedido de prisão pela Procuradoria-Geral da República, e sua irmã e seu primo, que estavam presos, em vez de ser anunciada
a prisão do ex-senador Aécio Neves, foi anunciada a soltura das pessoas envolvidas em supostos crimes em supostos crimes cometidos em conjunto com o senador. Esse fato, ainda que para alguns seja um indicativo de que Tucano não vai mesmo para a cadeia, e né? Mas também é bom se refletir sobre um comentário feito pelo deputado Carlos Zaratini, recentemente, inclusive hoje, dia em que iria acontecer o julgamento do Aécio Neves. Diz o Carlos Zaratini que o Aécio Neves não ter sido condenado ainda, ou não vir a ser condenado, é melhor para o Estado de Direito, seria melhor para o Estado de Direito, porque sendo senador, ele não pode ser preso dessa forma, teria que ser em flagrante delito. Eu até acho que pode ser verdade isso, mas aí eu lembro do ex-senador Deocídio do Amaral, que foi preso em condições idênticas à do Aécio Neves, também por conta de gravações que mostravam ele fazendo tratativas para escapar da justiça, né, obstruir a justiça. Então, essa foi a fundamentação contra o Deocídio do Amaral, senador pelo PT, e não serviu para prender o Aécio Neves. E aí é que está o problema. Se vale para o Aécio Neves e vale para o Deocídio do Amaral a mesma regra, tudo bem. Se vale só para o Aécio Neves a proteção ao mandato que o mandato de senador lhe concede, aí fica complicado, né? Porque a lei vale para uns e não vale para outros. De qualquer maneira, é melhor que a lei... não é porque fizeram errado com o Deocídio do Amaral, tá certo fazerem errado com o Aécio Neves. Mas essa diferença de tratamento é que me preocupa, porque aí nós temos a falta de provas contra o Lula sendo usada pelo Ministério Público como evidência de que ele é culpado. E no caso do Aécio, que existem provas, existem gravações, existem vídeos mostrando ele fazendo tratativas incompatíveis com o mandato dele de senador, com o Joesley da Friboi. Existe vídeo de malas de dinheiro sendo entregues, e isso parece ser menos do que as convicções dos procuradores contra o Lula. Então, nós estamos aí à beira de assistir mais um passo na violação da democracia brasileira. Se vier a ocorrer a qualquer momento, o juiz Sérgio Moro pode condenar o ex-presidente Lula à prisão. Condenar o ex-presidente Lula à prisão equivale a condenar o presidente a morrer na prisão. É um septuagenário, que tem mais de 70 anos. Qualquer pena para ele na prisão, ele vai terminar os seus dias lá, ou vai sair de lá extremamente velho, e acabou a vida do Lula, por uma acusação que não se consegue comprovar. De maneira nenhuma, o que fica é uma decisão política, é uma condenação política à prisão, e isso é característica dos regimes de exceção, das ditaduras. Então o Brasil deve se mobilizar, deve ficar muito alerta para reagir com contundência, evidentemente que sem violar a ordem, sem cometer qualquer tipo de violência, mas a reação deste país, da sociedade civil, a uma eventual condenação do Lula nessas condições, sem prova nenhuma. Eu acredito que isso se trate de um passo a mais em direção ao arbítrio, e a sociedade brasileira não pode aceitar isso de maneira nenhuma.